Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero trazer um pouco mais sobre a minha visão espiritualidade sem religião. Eu já fiz um vídeo aqui no canal contando a minha trajetória na religião e como eu vivo hoje uma espiritualidade livre. Eu vejo que está muito em alta esse tema, né, aí nas redes sociais, sobre espiritualidade livre, e eu percebo um preconceito muito grande, né, dos religiosos, principalmente os mais tradicionalistas, em cima desse pessoal que está seguindo a sua espiritualidade de uma forma livre. O que eu penso sobre isso é que é uma forma muito pequena, né? Um pensamento muito pequeno do pessoal aí religioso quando trazem essa crítica pesada em cima dos jovens místicos, né? Eles falam jovens místicos, aquela pessoa que sai da religião, eles falam que são ovelhas desgarradas, estão perdidos, enfim, críticas bem pesadas, né? E quando a gente olha o contexto de religião, a gente sabe que a religião ela é algo que foi criada pelo homem, né? Diferente da espiritualidade, que é algo inerente ao ser humano e que sempre existiu. Então, tem muita diferença da espiritualidade e da religião, né? Existe muita gente dentro da religião que não tem espiritualidade alguma. Tem muita gente que não está inserida em nenhuma religião e que são pessoas muito espiritualizadas, né? É só a gente observar que não fica difícil perceber isso. Então, eu acredito que essas críticas pesadas em cima do pessoal aí que segue uma espiritualidade livre é realmente falta de empatia, falta de conhecimento, né? E em muitos casos falta de espiritualidade. Porque a espiritualidade, pessoal, a minha visão é nada mais do que o autoconhecimento de si mesmo, né? É a busca individual por algo que transcende aquilo que a gente vê nas religiões, né? As religiões, ela é algo que ela tem os seus fundamentos, ela tem suas crenças, sua ritualística, né? E você tá ali dentro, você tem que seguir aquilo, né? Eu acredito que é muito importante para algumas pessoas, sim, a religião. Para mim foi muito importante, né? Porque eu estava em busca de algo que eu não entendia e a religião me trouxe clareza. Em determinado momento, aquilo me limitou, né? Demorou eu entender, mas hoje eu entendo o quanto me limitava, né? Então, eu realmente busquei meu autoconhecimento, busquei essa conexão maior com a espiritualidade para que eu pudesse fazer uma caminhada fora da religião, né? Porque aquilo foi importante para mim, eu tive muito aprendizado, sou muito grata, mas que já não fazia mais sentido para mim. Então, eu acredito que a religião ela pode sim fazer muito sentido para a pessoa quando ela está um pouco perdida, quando ela está na busca de algo maior, quando ela está realmente precisando de um direcionamento, precisando de uma clareza. Eu acho que a religião ela é importante, sim, ainda nos dias atuais. Porém, da mesma forma, eu também acho muito importante que as pessoas reflitam se aquilo realmente está trazendo espiritualidade para ela, né? Se aquela religião está trazendo autoconhecimento, ela está se melhorando como pessoa, se ela está lá há muitos anos, se aquilo ainda faz sentido ou o que ela está fazendo ali. Então, esses questionamentos são muito importantes, né? Porque eu acredito que a espiritualidade ela quer a nossa evolução. Ela quer que a gente cresça como ser humano, que a gente cresça consciencialmente. Eu acho que é isso que a espiritualidade espera de nós. E você pode sim, a gente pode sim encontrar toda essa espiritualidade dentro de um contexto religioso. Claro que pode, mas não é uma regra, né? Então, o que eu queria trazer nesse vídeo é essa reflexão, né? Porque eu vejo que são críticas pesadas, né? Como se só o religioso tivesse o caminho ali para o céu, o caminho para Aruanda, o caminho, entende? Somente eles tivessem a verdade, sabe? E isso não é real, né? Isso não é uma verdade absoluta. Pode ser uma verdade para eles e tá tudo bem, mas não é verdade para todo mundo. E hoje mais ainda eu percebo que os jovens eles estão buscando autoconhecimento. É claro que
Hoje, com o advento da internet, muitas pessoas, elas se perdem bastante. Elas estão buscando uma espiritualidade, mas elas se apegam a coisas aleatórias e começam, às vezes, a trazer mais confusão do que entendimento. Mas, dentro da religião também existe isso, né? Tem pessoas que estão ali dentro vagando, não sabem nem o que estão fazendo ali, só estão seguindo ali aquela ritualística, aquela prática, sem trazer aquilo para a vida, né? Para o dia a dia, para o autodesenvolvimento. Então, da mesma forma que tem essas coisas dentro da religião, também tem fora dela quem segue livremente, né? Até mesmo porque eu acredito que nós, seres humanos, a gente é uma busca existencial, é uma busca de propósito, é uma busca de nos entendermos, né? Lidarmos com as nossas carências, lidarmos com a nossa, com as nossas questões, né? Aquilo que só a gente sabe. Então é uma busca constante, né? Então aquele jovem que às vezes está ali caminhando e aprendendo, está se descobrindo, né? Está se descobrindo, se perde, leva pancada, mas está no caminho, né? Uma hora ali ele vai se encontrar, às vezes, dentro de um contexto religioso, ou realmente seguir aí a vida toda uma espiritualidade mais livre, mas vai conhecer pessoas no caminho, vai aprender coisas novas, né? Vai errar, vai levantar, vai cair. Então, eu vejo que a espiritualidade ela é muito ampla, ela se manifesta de várias maneiras, de formas diferentes para as pessoas. Não é tudo igual, não é uma caixinha, né? Aquela pessoa que se identifica e se sente bem uma vida inteira dentro de uma religião, bacana, mas não quer dizer que todos têm que vir, né, também. Não é que todos também têm que fazer parte daquilo, né? Outras pessoas vão encontrar a espiritualidade na natureza, nos seus trabalhos sociais, na sua comunidade, nos seus projetos, no seu trabalho. A espiritualidade ela é viva, né? Ela não se manifesta só dentro de uma religião, que é uma outra coisa que eu percebo, né? Tem gente que veste uma capa, uma roupa, né? Lá dentro da religião, dentro do templo. Quando sai de lá é outra pessoa, entende? Então, a espiritualidade não é isso, né? A espiritualidade, ela é algo muito mais amplo, ela é algo muito grandioso, né? Que a gente vai viver uma vida toda e às vezes não vai compreender, mas que a gente, nessa busca aí, tanto dentro da religião ou fora da religião, é uma busca que não se acaba nunca. Então, eu acredito que é muita soberba, né? O religioso achar que só lá dentro do templo é que a pessoa vai encontrar a iluminação ou as respostas ou a salvação, lá o que seja, né? E o jovem também, e o místico também, né? Estou usando muito esse termo jovem místico porque eu ouço muito, né? Falarem assim, como se eles fossem pessoas totalmente fora da casinha, né? Fora, que não merecesse credibilidade na caminhada deles, né? E eu falo isso de um lugar que de quem já passou muitos anos dentro da religião e que hoje segue, né? Então eu consigo olhar para esses dois lados da moeda e olhar com respeito, né? Como eu disse no vídeo anterior, como eu falei, quem quiser ver o vídeo tá aqui no meu canal, que a religião foi muito importante para mim, né? Então, eu acredito que para algumas pessoas é muito importante, né? Para algumas pessoas, em algum momento da vida vai ser muito importante, mas pode ser que não seja para a vida toda, né? E tá tudo bem. Eu acredito que essa caminhada mais livre, as pessoas mais religiosas vê como oba-oba, né? Uma bagunça, né? A bagunça ela existe dentro da religião também, né? Pode ser que pessoas que vivem uma espiritualidade mais livre também faz uma bagunça toda, né? Aí mistura tudo as coisas, mas cada um tem a sua caminhada, a sua autodescoberta. A espiritualidade sem religião é uma autodescoberta todos os dias, né? É uma caminhada solo, é uma caminhada que exige autonomia,
pessoa que já esteve na religião como eu, quando ela sai da religião, o que aconteceu comigo, é que eu precisei realmente ser responsável por mim, né? Buscar o meu autoconhecimento o tempo todo, me cuidar das minhas emoções, cuidar dos meus sentimentos, né? Olhar para o meu lado luz, meu lado sombra, porque quando você sai da religião, quando você está na religião, tudo você recorre ao mestre espiritual, né? Ao padre, pastor, pai de santo, seja lá o que for. Você está com algum problema, você vai lá e recorre e ele fala o que você tem que fazer, não é assim? E quando a gente resolve viver uma espiritualidade sem religião, você tem total responsabilidade sobre você, né? Você não tem mais o sacerdote lá, o líder religioso para falar para você o que você tem que fazer. Então é um caminho de autorresponsabilidade, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento que a gente tem que praticar todos os dias, né? Porque a gente não tem mais uma muleta ali para recorrer, né? Então é uma escolha, quando você sai da religião, é uma escolha que você faz, que você tem que ter muita consciência, né? Tem pessoas que não dão conta, né? Começa qualquer problema, qualquer dor de barriga que tem depois que saiu da religião, já acha que é Deus castigando, que é o guia castigando, que é o orixá castigando, sabe? Então eu falo que é um pensamento muito infantil e imaturo, né? E realmente às vezes vai tempo para a pessoa conseguir realmente se olhar com uma autorresponsabilidade, né? E entender que ela é responsável pela vida dela e que ela é responsável pela espiritualidade dela, né? E buscar essa conexão, achar a melhor forma de se conectar com essa espiritualidade novamente, né? Porque quando você sai da religião, e eu estou trazendo esse contexto porque eu fui uma pessoa que fiz parte da religião e agora não mais, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse conceito, essa questão de que quando você sai da religião, você às vezes se sente um pouco perdido, né? Ai, será que a espiritualidade me abandonou? Será que eu vou dar conta, né? Será que eles estão felizes porque eu deixei a religião? Vem esses questionamentos, né? Eu ouço muito isso de outras pessoas que já saíram da religião. Então, eu tive isso um pouco antes de sair da religião, porque eu já estava num processo ali de não querer mais fazer parte, então eu já vim trabalhando isso, né? Mas algumas pessoas saem, depois que saem, ficam desesperadas, achando que a espiritualidade abandonou. É um pensamento, sim, compreensível, porque às vezes ficou muito tempo ali dentro da religião, então se sente meio perdido. É aí que essa pessoa tem que realmente se autoconhecer, buscar conhecimento para poder não se perder nesses pensamentos intrusos, né? Porque no fundo não é uma verdade, não é uma realidade. É a mente dela ali que estava acostumada dentro da religião que faz com que ela pense essas coisas, né? Então tem toda uma desconstrução que leva tempo, né? Então nesse vídeo, talvez eu tenha me perdido um pouco, porque eu não estou acostumada a fazer vídeo, mas eu queria trazer essa reflexão mesmo, né? De que quando você sai da religião, às vezes você pode sentir um desamparo, né? Se sentir uma carência, se sentir uma pessoa um pouco perdida. Mas se você tiver consciência do que realmente é a espiritualidade, buscar isso internamente, consciencialmente, você vai perceber que é uma ilusão, né? A espiritualidade, ela não está dentro da religião, né? A espiritualidade, ela é inerente a todos. Você pode encontrar a espiritualidade dentro da religião, sim, né? E viver muito bem lá, né? Frequentando esses lugares e se conectando, mas independente de religião, a espiritualidade é sua, né? Todos nós temos, isso é inerente a todos nós, né? E aí você vai aprender outras formas de se conectar, né? Então, caso alguém esteja vendo esse vídeo, né, que esteja sentindo essa solidão, esse desamparo, entenda que é só uma ilusão da tua cabeça, que vai passar se você buscar se autoconhecer e se conectar internamente, né, realmente do coração, assim, que a sua espiritualidade vai passar. Mas também
tem pessoas que realmente já nem querem fazer parte da religião, né? Que nem eu falei, tem gente que está aí na caminhada já, querendo entender a espiritualidade, e com tanta informação que tem hoje, não quer se prender a nenhuma religião, quer conhecer várias coisas, quer se aventurar, digamos assim, nos estudos, nas práticas, né? A gente vê aumentando muito isso, né? E eu acho que a gente está aqui para descobrir mesmo, para conhecer, tem tanta coisa, né? Cada um se conecta de um jeito, tem um que vai gostar mais de ritualísticas, tem outros que vão gostar mais de orações, meditações, natureza. Cada um vai se conectar com a espiritualidade de formas diferentes, né? E a conexão, ela realmente, a gente precisa às vezes do externo, né, para se conectar, ritualísticas e tudo mais. E muitas vezes, algumas pessoas precisam mais disso e outras pessoas não. Outras pessoas, elas vão se conectar mais internamente mesmo, mais consciencialmente, intuitivamente, através da mediunidade, né? Então, no campo energético, né? Enfim, é tão ampla essa questão espiritual, tantas formas de se conectar com essa espiritualidade, que a gente não pode ficar preso de que só quem está dentro de uma religião tem uma conexão espiritual, né? Como eu disse, muitas pessoas que estão lá dentro não têm espiritualidade alguma. E muitas pessoas que estão aqui fora da religião têm muita espiritualidade, e a gente vê no comportamento, nas atitudes, né? Então, eu acho que é só uma reflexão mesmo que eu queria trazer, né? Eu gosto muito de falar desse assunto, mas como eu disse nesse vídeo e em outro vídeo que eu tenho no canal, é só uma percepção minha, que eu gosto de dividir. Às vezes tem outras pessoas aí que podem chegar nesse vídeo e se identificar com essa minha visão, e se não se identificar também tá tudo bem. Nós somos seres livres, né? A espiritualidade é livre e nós podemos se conectar com ela, ou seja, tem várias formas da gente se conectar com ela, cada um vai sentir de um jeito, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de empatia, né? Que eu acho que os religiosos pegam muito pesado aí com quem é mais jovem, principalmente, né? Que está aí conhecendo, se aventurando aí na espiritualidade. É claro que com o advento da internet tem muita coisa aí que realmente é mais desinformação do que informação, mas tem muita coisa boa também que ajuda aí quem está começando sua caminhada espiritual. E para mim e outras pessoas que possam estar vendo esse vídeo, que já esteve na religião e saiu, né? Porque eu tô falando aqui de um lugar, não é que eu tenho muito conhecimento, eu tenho... Não, mas eu tive muitos anos, né? Eu tive muita vivência, né? Não foi só livros na internet, não. Eu tive vivência dentro da religião, então eu falo assim, sem ser arrogante, mas eu falo de um lugar que vivenciou a espiritualidade muito visceralmente, né? De uma forma muito visceral. Então, por isso que eu consigo olhar hoje para algumas pessoas que esteve na religião e saiu, a dificuldade de às vezes continuar, né, se conectando com a espiritualidade, e também consigo olhar para algumas pessoas que nem quer chegar na religião, mas que também tem dificuldade para se encontrar. E eu acredito que é uma busca constante, né, uma busca constante, mas que não precisa ser pesado, né, pode ser leve, porque, que nem eu disse, não tem uma fórmula pronta, cada um vai ver a espiritualidade de uma forma diferente, né? Vai se conectar de uma forma diferente, né? Que nem eu disse, tem pessoas que vão se conectar através de ritualística, outros vão se conectar com a espiritualidade ali no trabalho social, na sua comunidade, outros vão se conectar dentro de um núcleo religioso, enfim, são diversas formas, não tem certo e errado. Então, talvez a gente tenha que tomar cuidado com, né, quando a gente critica aquela pessoa que não está seguindo o mesmo caminho que o nosso, né? Se a gente parte realmente da visão de que a espiritualidade ela é inerente a todos nós, né?
Então, ela é viva em todos nós, né? Então, não tem por que eu achar que só do jeito que eu me conecto é o certo, ou só o jeito que a outra pessoa se conecta é o certo, né? Não tem isso. É claro que durante a caminhada a gente leva, assim, muitas pauladas, digamos assim, né? A gente cai, levanta, se perde às vezes, se reencontra e vamos seguindo, né? Hoje às vezes você quer estar numa religião, amanhã você não quer, depois às vezes você quer novamente, você se encontra em outro lugar. Tem pessoas que estão numa religião, se encontram em outra religião, tem pessoas que está numa espiritualidade mais livre e se encontra dentro de uma religião, está na religião, sai e se encontra numa espiritualidade mais livre e assim vai, né? Eu acho que a espiritualidade é isso, né? Essa aventura, digamos assim, né? Porque no fundo, a gente sabe muito pouco, né? Mas se a gente vive tendo mais empatia pelas pessoas, se a gente vive se autoconhecendo, cuidando da gente mesmo, né? Respeitando as escolhas do nosso semelhante, eu acredito que isso já é uma espiritualidade muito viva, né? E aí é o melhoramento de cada um, na visão de cada um, na percepção de cada um. Então é isso que eu queria trazer aqui pra vocês, tá bom? Repito que não tô acostumada a fazer vídeo, mas eu vou continuar fazendo assim mesmo, porque eu gosto muito de falar e com respeito, e é mais a minha visão mesmo, e alguém pode chegar nesse vídeo e se identificar e achar que legal, ou não, nada a ver o que ela tá falando, e tá tudo certo. Beijinho pra vocês, até o próximo vídeo.